A graça e a paz, tudo bem? Estou gravando aqui de Petra para vocês. E olha que especial, eu estou numa igreja bizantina, que juntamente com outras duas, foi construída na etapa final da vida dessa cidade, que é a cidade de Petra. Ela existiu e teve seu auge entre o século IV a.C. até o século II depois de Cristo. Mas é no final da era dessa cidade, lá por volta do ano de 649, 650, que essas igrejas que estavam aqui então, se tornaram o que você está vendo aqui. Pois é, essa realidade, a realidade de apenas pedras, como é o nome dessa cidade, mas pedras mortas, é a realidade de muitos dos cristãos, especialmente ao longo de toda a história que aconteceu aqui no Oriente Médio, o berço do cristianismo. E eu quero falar um pouquinho para você sobre isso hoje. Como é que está a igreja no mundo árabe, especialmente no Oriente Médio, nos nossos dias? Vem comigo que eu vou falar um pouquinho para você. A primeira resposta para essa pergunta que eu fiz para vocês é de que a igreja hoje aqui na nossa região é uma igreja perseguida. Talvez você não saiba, mas nos últimos 100 anos de história do cristianismo no Oriente Médio, a igreja caiu de 20% da composição de toda a região para apenas 4%. Cristãos do Iraque, da Síria, de tantos lugares, inclusive aqui na Jordânia, passaram a sofrer perseguição e, aliás, desde o início do cristianismo aqui, porque o próprio Senhor Jesus havia ensinado os discípulos que a perseguição era um valor que eles teriam que carregar na sua jornada como seguidores do Mestre. Não tem como escapar do sofrimento, todos nós vamos ter que carregar uma cruz. E essa é a realidade da igreja no Oriente Médio. Especialmente aqui nesse lugar, essa igreja, ela representa com muita clareza essa história de sofrimento e de dor dos cristãos aqui na nossa região. Aqui congregavam irmãos preciosos foram batizados e louvaram ao nome do Senhor. Mas quando chegou o califado da Almeida e eles começaram a dominar essa região e a arabização começou a se tornar como um dos maiores movimentos para o Oriente Médio, o cristianismo aqui começou a perecer. E essa igreja, juntamente com a cidade de Petra, ali por volta do ano de 650, veio a sua destruição, o seu abandono. E essa é a realidade dos cristãos hoje aqui nessa região. Cristãos que sofrem perseguição por meio de suas famílias, cristãos que sofrem perseguição por causa das autoridades religiosas e das comunidades ao seu redor, que sofrem perseguição por causa do totalitarismo e da opressão que é imposta para eles nos vários países aqui ao redor. E esse pode ser o resultado, esse pode ser o fim para essa igreja nessa região. Por isso fica o desafio para eu e você conhecermos mais dessa realidade, dessa igreja que hoje é uma das que sofre mais perseguição no mundo. Dos 50 países da classificação de perseguição religiosa da Missão Portas Abertas, por volta de 20 deles são países árabes. E aqui onde nós estamos plantados, servindo ao Senhor, a gente vê dia a dia o sofrimento, a dor, a perseguição, em meio a tudo aquilo que a igreja tem feito para tentar sobreviver e perseverar e avançar com o reino de Deus. Como que a igreja está hoje? Uma igreja perseguida. Bom, a segunda resposta para essa pergunta tão importante para a gente desvendar hoje juntos é de que a igreja aqui no Oriente Médio é uma igreja refugiada. E os números são historicamente avassaladores. São milhões de cristãos que fugiram de suas casas, seja por causa da radicalização que tem acontecido nos últimos anos aqui na região e também de muitos atentados e de opressão e de movimentos que forçaram eles por séculos e séculos a deixar o seio, o berço do cristianismo aqui no Oriente Médio e partir para o Ocidente, para a Austrália, para o Canadá, para os Estados Unidos, para países da Europa. Se você for pegar, por exemplo, o número de cristãos que estavam em Nínive, ali nos arredores de Mossul, antes do Estado Islâmico tomar aquela cidade em 2014, haviam por volta de 125 mil cristãos adorando o Senhor, louvando o nome dele, mas que por causa da pressão e da perseguição tiveram que deixar tudo para trás e fugiram para outros países, inclusive aqui na Jordânia,
Jordânia, onde nós trabalhamos com essa igreja, que é uma igreja refugiada. Ore pelos cristãos egípcios, iraquianos, sírios, palestinos, libaneses. Você consegue imaginar que existem mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano? E isso se dá a, historicamente, uma perseguição acirrada que aconteceu contra a comunidade cristã e por décadas de conflito. Essa é a realidade de uma igreja que é refugiada. Agora, talvez a resposta que mais nos traz esperança é essa última, porque se a pergunta é como é que está a igreja no Oriente Médio hoje, a resposta é de que ela está perseverante. A igreja aqui é uma igreja perseverante, a despeito da perseguição, a despeito do sofrimento, ela continua servindo fielmente ao Senhor Jesus. São tantas histórias que eu poderia contar para você, mas eu me recordo com muita clareza do nosso contato contínuo com cristãos iraquianos, que quando foram desafiados para se tornarem muçulmanos e deixarem a sua fé para trás, para viver debaixo do califado islâmico, eles tomaram a decisão de deixar propriedades, casas, bens, dinheiro e tudo que tinham para manter a sua fé em Cristo Jesus. Esse é o testemunho de milhares e milhares e milhares de irmãos nossos, que hoje seguem sofrendo por causa da fé, sendo oprimidos todos os dias, mas que perseveram, crendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. E a palavra diz em Apocalipse 3:2, sê vigilante e fortaleça, o que resta está a ponto de morrer. Então, queridos irmãos, fica o desafio para que eu e você, como parte dessa igreja, a igreja de Jesus Cristo, a gente possa se importar não com as pedras mortas, mas com esses nossos irmãos que estão vivos e sofrendo por causa de Jesus, aqui na nossa região, no Oriente Médio, em tantos lugares do mundo. Mas eu posso dizer para você que a sua oração, a sua contribuição, o seu apoio, a sua visita, o seu encorajamento vai fazer toda a diferença e vai gerar fortalecimento para esses irmãos, especialmente os que estão pagando um preço muito alto para servir a Jesus no meio de um contexto como o nosso aqui. A igreja de Jesus é essa igreja perseverante. Ore para que Deus continue a ajudá-la, dando-lhe forças, e para que os frutos venham e ela permaneça firme aqui. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.